Eu assisti Maestro, novo filme que tá lá disponível na Netflix, filme biográfico do maestro Leonard Bernstein. Ele é um maestro muito conhecido lá nos Estados Unidos. Ele tem uma história que pode ser interessante em alguns momentos, em algumas passagens da vida dele, mas não toda a história. Na sinopse não tem sinopse, esse é o ponto. Nós acompanhamos a história do maestro, desde quando ele era novinho, com seus 30 e poucos anos, até ele estar bem mais velho, com seus 70 anos de idade. É isso, é um apanhado de recortes da vida dele, o que é um problema, na minha opinião. Porque filmes biográficos, eles precisam obrigatoriamente fazer um pequeno recorte da vida do homenageado, assim por dizer, não necessariamente homenageado, mas da pessoa que está sendo contado o filme. Eles precisam ter um recorte da vida, não a vida inteira. Essa sensação que eu fiquei, que ele é um filme bom, esse é o ponto. Ele é um filme interessante, ele é um filme que tem coisas muito boas, que claro, eu vou falar aqui ao longo da crítica, mas de forma geral, ele resolve apelar para todos os lados, e quando você apela para todos os lados, você não apela para lado nenhum. Logo, não existe um foco para o filme. Esse é o problema, é o grande problema. Ele não tem foco. Ele decide que vai filmar toda a vida do maestro, que não tem problema, porque é uma vida interessante. É o primeiro maestro norte-americano reconhecidamente. Ele tem ótimas trilhas sonoras na realidade. Mas o problema é o seguinte: como a vida de qualquer pessoa não é tão interessante quanto um filme, eles não conseguiram entender isso. O diretor, ele não conseguiu entender isso. O diretor, que também é roteirista, ele não conseguiu entender que nem tudo da vida da pessoa precisa ser mostrado. Você pega um recorte interessante e faz um arco dramático baseado nisso, mas não. Ele decidiu simplesmente pegar e mostrar a vida quase que completa do maestro. Quem roteiriza e dirige é o Bradley Cooper, que como diretor ele é um excelente ator. Ele que faz o maestro no filme. Por que eu falei isso? Não querendo menosprezar o Bradley Cooper, longe disso. A atuação dele é muito boa mesmo. O tom de voz, ele consegue chegar muito perto do maestro original. Ele consegue emular movimentos que o maestro fazia. Isso sim é muito legal. Ele incorpora basicamente o Leonard, o que é legal. Mas de forma geral, se você tirar ele do ator e colocar como roteirista e diretor, aí ele fica mais fraco, porque não funciona muito bem. Claro, esse é um filme que é muito mais baseado na atuação do que de fato na história. É visível isso. As atuações também estão muito boas. A Carey Mulligan faz a esposa dele e ela tá muito bem. Ela tem um arco mais interessante que o do maestro, para vocês terem ideia. E se tivesse sido contada a história dela, seria mais interessante do que a história do maestro, ele ficando em segundo plano. Não que o Bradley Cooper seja um mau diretor, não. O filme anterior que ele dirigiu foi Nasce uma Estrela, que é muito bom sim. Mas esse aqui, ele se perde um pouco. Sabe a sensação que eu fiquei em relação a esse filme? Sabe aqueles filmes que tem cara de Oscar, que pouca gente vai ver porque vai falar que, nossa, que filme chatíssimo, filmes indicados para o Oscar são sempre muito chatos? Então, esse é o ponto. Ele tem uma atuação muito boa, todo mundo tá atuando muito bem, só que não compensa com a história. A história é fraca, parece que falta a alma do filme. Porque só cenas pinceladas da vida dele não adianta, é isso que eu falei. Mas ele tem essa cara de que filme que vai concorrer para melhor filme. E também não é para menos. Tá concorrendo para melhor filme. Acho muito difícil que ganhe. Porque na minha concepção ele é um filme mediano de história, com atuações muito boas, com uma maquiagem excelente. A maquiagem dele é sensacional, porque tanto o Bradley quanto a Carey continuam ao longo do filme e vão envelhecendo, e a maquiagem é muito importante para isso acontecer. Só que é aquilo, falta a alma do filme. Infelizmente eu fico triste em relação a isso, porque tem um potencial muito grande. Tanto é que ele é um filme de atuação que em vários momentos o diretor ele fica só com a câmera parada nos dois atores, geralmente no maestro e na esposa dele, a câmera parada por muito tempo só para deixar eles atuarem, sem dar tanto zoom para frente ou para trás, tanto faz. Fica a câmera parada nos dois para eles entregarem o texto.
E sim, é muito bom. Sim, as atuações são sim muito boas, mas esse é o ponto. As atuações são boas, a maquiagem é boa, ele consegue ser inventivo em alguns detalhes da direção, sim, mas também nada demais. Ele faz um gracejo no começo do filme e faz outro gracejo no final do filme. Ele tem uma mania muito interessante de dar vários zooms quando a pessoa tá falando ao longo do filme inteiro. Parecia que eu tava vendo um vídeo pro YouTube que a pessoa não quer que o espectador perca o foco do vídeo. Aqui eu não faço muito isso, não é, vocês não vão ver muito aqui. Mas de o espectador perder o foco do vídeo e ficar dando zoom, depois volta, depois corta com zoom. É muito normal do Bradley fazer esse tipo de coisa. Fica levemente artificial, fica um pouco forçado às vezes, e quando você começa a perceber, começa a incomodar um pouco. Outra coisa que eu fiquei incomodado, que eu achei desnecessário, quando se passa muito no passado do filme, ele é preto e branco e 4:3. O que é interessante por um lado, mas completamente irrelevante para o outro. Conforme ele vai avançando, ele continua 4:3 e vai colorindo, e depois no final ele fica widescreen, que é aquela tela mais assim, e colorido também. Dá para ver que há a mudança de câmeras ao longo do filme, que é o que ele quis emular, mas de fato não aconteceu de um jeito tão legal. Eu fiquei com a impressão, no começo do filme, principalmente pela parte do preto e branco, que eles quiseram esconder a maquiagem. O que é muito errado, porque é mais fácil você fazer uma maquiagem jovem do que uma maquiagem de uma pessoa mais velha. Não combina tanto assim. Mas, além da, obviamente, as atuações que estão muito boas, eu tenho que destacar que, obviamente, a trilha sonora é extraordinária, porque é a trilha sonora do maestro real, do Leonard. Então é uma trilha sonora extraordinária. Mas o problema é o seguinte: atuações extraordinárias, trilha sonora extraordinária, direção até que ok, mas falta a alma da história. Você assistiu Maestro? O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.